Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do momento que vocês forem estar assistindo esse vídeo aí, tá ok? Agradecendo de novo aí aos inscritos aí, tá? E se você tá caindo hoje aí de paraquedas aí e você não me conhece, eu me chamo Hélio Santana e criei esse canal justamente para a gente poder fazer reflexões sobre a mitologia judaica cristã, né? Também abordo aqui as incoerências da Bíblia, as contradições da Bíblia aqui nesse canal, né? E aqui é um canal para quem realmente gosta dessa ideia, né? Dessa ideia do divino, né? Dessa ideia assim do mistério, né? Do que somos, do que deixamos de ser. Mas o canal, o intuito mesmo é esse, de desmascarar realmente a Bíblia, né? E provar que ela não é um livro divino, tá? A Bíblia é tão divino para os cristãos quanto o Vedas é divino para os hindus, né? E conto também, né? A gente tem outros livros aí separados da grossa Bíblia aí, né? Nós temos aí também só o Velho Testamento, né? Que é a verdade absoluta para os judeus, né? Para os muçulmanos. Até porque a igreja, quando tinha o poder na mão, né? Ela fundiu o livro da igreja. O livro da igreja é o Novo Testamento, né? Então a igreja fundiu, né? Só isso. Ela tinha o poder na mão, ela fundiu o livro dela com o livro lá dos judeus. Então, por isso que hoje em dia, ainda mais aqui no Ocidente, que as pessoas têm esse volume grosso da Bíblia aí, né? É porque o Novo Testamento está fundido com o Velho Testamento. Mas para os judeus e para os muçulmanos mesmo, o Novo Testamento está fora do contexto do suposto Jesus aí ser um Deus, né? Todos sabem disso. Galera, é o seguinte, hoje o vídeo que eu queria fazer é mais uma coisa de reflexão mesmo, né? É a respeito de um texto que eu fiz agora há pouco, no Facebook, né? Eu fiz um texto no Facebook tentando refletir o que a ideia central do cristianismo quer trazer para as pessoas, né? O cristianismo, ele tenta simular uma justiça e uma moralidade onde, na verdade, não existe justiça nem moralidade alguma, tá? Eu vou deixar aqui provado filosoficamente, né, que se você acha moral e ética a ideia de se dar bem às custas de um inocente, você está muito longe de ser moral e ético, né? Porque não é moral e ético alguém se dar bem nas costas de um inocente, né? Ou você acha isso ético? Você acha isso ético, cristão? Alguém se dar bem em cima de um inocente? Sério que você acha isso ético? Se você acha ético e moral, você vai ter que continuar sendo cristão pro resto da tua vida. Porque, tipo assim, você é um mau caráter, então você não vai mudar de ideia sobre o cristianismo, sabe? A imoralidade para você é moralidade, a injustiça é justiça e você vai continuar aí sendo cristão. Mas eu vou ver aqui, eu vou dar uma lidinha no texto que eu fiz aqui, aí vocês vão entender o que eu estou dizendo, tá ok? Vou também copiar o texto, vou deixar no link aí do vídeo também para vocês lerem com atenção, tá? E fazer uma reflexão profunda sobre o que esse texto vai falar para vocês aqui, tá ok? Ficam comigo então, vamos ler aqui. Eu começo o texto assim. Eu recuso a graça de Deus se isso tange eu me dar bem devido um inocente ter que pagar por um crime que eu cometi. Você já imaginou você assassinar alguém e no momento do seu veredito, o juiz dizer que você não irá ser preso porque o juiz irá matar seu próprio filho e que se você adorar o filho do juiz, você poderá ficar em liberdade? Onde há lógica nisso? Onde há justiça nisso? Vocês estão percebendo? Eu tô tentando fazer aqui uma alusão ao cristianismo. O livro se dividiu em duas teologias. No Velho Testamento, temos uma teologia
da qual o Messias ainda há de vir, né? Porque nós sabemos muito bem que os judeus não aceitam a farsa Jesus como Messias, né? E também a gente vai ter uma outra teologia, né? Com o passar do tempo vai se criar-se um novo livro, que é o Novo Testamento, né? Que de novo não tem nada, porque já tem 2000 anos, na verdade. E agora, dentro dessa nova teologia e dessa nova religião cristã, vai se criar uma ideia de que esse Messias esperado lá na Torá, ele já veio, e que é o Jesus aqui, né? Então, dentro dessa nova teologia cristã, o Messias já veio, né? É esse Jesus apontado pela Igreja Primitiva Católica, e que esse Jesus aí seria o Filho de Deus. E Deus tem uma rincha com a humanidade. Deus tem uma rincha com a humanidade, né? Na Torá chega a falar até que, tipo assim, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, né? Como se um ser onisciente pudesse se arrepender de algo que a sua onisciência já o iria alertar lá na frente, que ele iria se arrepender de algo. Então ele ia fazer de tudo para não ter que criar esse algo, para não ter que se arrepender no futuro. Mas, poxa, nada no livro tem coerência, né? Então vamos lá. A ideia central aqui do vídeo que eu estou propondo. Então a gente tem lá um Deus emputecido, matando toda a humanidade, não se importando se tem crianças no meio, se tem mulheres gestantes, se tem idosas. Não, simplesmente mata geral. Então, para esse determinado Deus, aí eu vou colocar ele como um juiz, né? Todos nós erramos, todos nós cometemos crimes, né? E como esse suposto juiz quer arrumar a bagunça? Olha a ideia genial que ele tem. Ele pensa assim, caramba, essas pessoas são todas criminosas, já sei o que eu vou fazer para esses criminosos. Eu vou enviar meu filho, né? Eles vão matar meu filho, e se eles depois adorarem o filho que eu vou mandar para eles matarem, aí sim, só assim eu vou poder perdoá-los. Porque eu não sou onipotente ao ponto de poder fazer tudo. Não, tem coisas que eu não sei fazer. Tem coisas que eu não posso fazer. Como simplesmente perdoá-los. Não, eu não consigo. Eu não sou tão onipotente ao ponto de simplesmente perdoá-los. Não, eu tenho que fazer uma outra coisa bem inteligente. Que é isso? Mandar o meu filho para ser morto por eles. E aí sim, se eles matarem o meu filho e adorarem o meu filho, aí sim eu posso perdoá-los. Porque fora disso, eu não tenho condições. Eu não sou tão onipotente assim. Não é essa a visão aí da cristandade? É essa. Em outras linhas de fundo, é isso aí, a cristandade. Então aqui o meu texto está se referindo a isso, né? Ou seja, você já imaginou você assassinar alguém, no caso, você cometeu um crime. Aí chega lá na hora lá da sua sentença lá, o juiz te promete isso. Ó, Hélio, o seguinte, cara, eu só tenho uma maneira agora de não deixar você pagar por esse crime. Eu vou matar o meu filho, tá bom? Por você. Aí se você adorar esse filho que eu vou mandar matar por você, aí tudo bem. A tua pena tá sossegada, tá? Deixa pra lá, esquece esse negócio aí de você ter matado aquela pessoa. E o que tem ter matado uma pessoa? Ó, eu vou mandar o meu filho morrer por você e tá tudo certo. Tá bom, Hélio? Ó, deixa comigo. Beleza? Aí, cristão, vou te perguntar, se eu aceitasse isso, eu seria ético? Eu seria moral se eu aceitasse essa ideia? Na minha concepção de ética e de moralidade, eu seria um baita filho da puta se eu aceitasse isso. Olha o que eu ia estar aceitando, cara. Eu sei que eu fiz o errado. Eu matei alguém, eu cometi um crime. Aí eu sou tão filho da puta que eu penso assim, rapaz, olha, tem um inocente aí querendo pagar pelo meu crime. Ó. Vou aproveitar, mano. Que se foda ele, já que ele quer, né, pagar pelo meu crime, problema dele. Ó, vou até adorar ele. Pô, tá pagando pelo meu crime. Quer que se foda se ele é inocente, se não é. Oxe, eu quero me dar bem no final. Isso aí, cristão. Você é assim. Sério. Você não tem ético, você não tem nada de ético não, cristão. Você não tem nada de moral. Você aceita uma ideia desonesta, uma ideia imoral, que é a ideia de um inocente pagar pelos teus erros. Tu não tem nada de moral. Vou só continuar aqui, tá? O texto aqui. E a família do assassinado, né? O que a família irá pensar sobre isso?
Como a família poderia ver justiça se o assassino não irá pagar pelo erro cometido? Você consegue imaginar? Eu chego lá, você cristão, eu chego lá, eu mato toda a sua família. Mato teus pais, mato teus filhos, mato geral. Aí chega lá um juiz e fala para você o seguinte: você aí que teve todos os seus pais mortos, seus irmãos, seus filhos, né? Fala assim, o juiz te fala assim: olha, fulano, é o seguinte, como eu sou o juiz, tá? E aqui quem manda sou eu. E eu tenho uma justiça linda e maravilhosa aqui, ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou condenar o Hélio, não, tá? Eu vou matar o meu próprio filho, tá bom? E eu já combinei com o Hélio aqui, ó. O Hélio vai começar a adorar esse meu filho aí, tá bom? E o que vai acontecer? Tá tudo bem, o Hélio tá perdoado, tá bom? Ó, você não fique triste por isso não, tá? Porque eu sou o juiz. Eu sei de todas as coisas. Eu sei o que é bom para você, tá? É eu que sei o que é bom para você, porque eu sou o juiz. E aí, cristão, como é que você fica? Você iria achar justo isso? Então, quer dizer, eu mato toda a sua família, aí chega um juiz e mata o seu próprio filho, e fala para mim, ele, ó, meu filho agora tá morto aí, ó. Basta você começar a adorá-lo que eu não vou te prender não, beleza? Os teus pecados aqui já tá tudo pago, teus erros já tá tudo, ó, tá tudo tinindo com você. Agora, Hélio, aquele cara lá que teve seus pais assassinados lá por você, se ele achar que isso é injustiça, ele vai pagar, porque comigo não se brinca não. Estão entendendo onde eu quero chegar, né? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Então vamos lá. Porque crente tem essa falácia, né? Não, Hélio, mas ó, Deus sabe de todas as coisas, né? O que parece ser injustiça, né? Para o homem, para Deus é justiça. Não, meu amigo, não vem com esse papinho não, que esse papo não enrola ninguém, parceiro. Nem tu acredita na merda da desculpa aí que tu cria. Então, voltando aqui, né? E a família do assassinado, né? O que a família irá pensar sobre isso? Como a família poderá ver justiça se o assassino não irá pagar pelo crime cometido? Não há lógica no cristianismo, nem justiça. Se eu cometi algo errado, agora sou eu. Agora vai vir a minha moral e a minha ética, tá? O texto é meu, eu estou expondo aqui a minha moral e minha ética. Se eu cometi algo errado, somente eu tenho que pagar pelo crime, não o inocente. Isso é o que a gente espera de pessoas honestas, né? De pessoas sinceras. Se eu cometi um crime, né? O ateu aqui, que vocês cristãos julgam o ateuísmo, né? Pessoas imorais. Não, a ideia do ateísmo ela não é imoral, do contrário. O ateu, a visão do ateu é a visão da justiça. Se eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que pagar. Não o inocente pagar por mim. Se vem um tal de Jesus aí, esse cara é inocente, ele nada tinha a ver com o meu erro, ele não deve pagar pelo meu erro. E assim, ó, eu não concordo com isso. Então não vem você chegar para mim e falar assim, olha, Hélio, Jesus morreu por você. Não, Jesus não morreu por mim. Sabe por quê? Primeiro, eu não pedi isso. Mesmo se não fosse uma lenda, né? Mesmo se não fosse uma epopeia, mesmo se não fosse um livro criado, né, para fins lucrativos, mesmo se a ideia fosse uma realidade, eu não aceitaria isso. Eu não aceitaria. Eu não pedi para Jesus nenhum morrer por mim. Até porque eu jamais pediria isso, porque eu sou contra essa ideia de um justo pagar pelo erro do injusto. Né? Então, por uma questão de ética e moralidade, eu jamais aceitaria uma situação dessa. Aí só voltando aqui, né? Se eu cometi algo errado, somente eu tenho que pagar pelo meu crime, não o inocente. E se eu achar moral me dar bem nas custas de um inocente, no caso aqui o inocente seria Jesus, e se eu achar isso moral e ético, logo, não sou nem moral nem ético, mas sim um grandíssimo mau caráter, que gosta de se dar bem nas custas de inocentes, que nada tinham a ver com o meu erro. Vocês estão entendendo? A reflexão que eu estou querendo que vocês cheguem é uma reflexão totalmente racional, tá? Sem o viés das desculpas, né, e das falácias cristãs, né? Porque o líder religioso, né, ele vai sempre querer colocar uma coisinha na cabecinha da ovelhinha ali, né, que o cristianismo é moral sim. Onde já se viu, Hélio, você não achar moral um ser dar a vida por você? Sim.
Um ser dar a vida pelo outro é moral e digno, isso é verdade. Mas um ser dá a vida pelo outro. No caso do cristianismo, não foi isso que aconteceu. A base do cristianismo não é essa. Tanto é que Jesus não continuou morto. Então ele não deu a vida por mim. Gente, acordem para a realidade. Jesus, em nenhum momento, e isso o próprio Novo Testamento deixa muito claro, Jesus em nenhum momento se sacrificou achando que ele ia dar a vida pela humanidade. Não, do contrário. A Bíblia deixa bem claro que Jesus já sabia antecipadamente que ele não ia ficar morto. Isso não é sacrifício, gente. Do contrário, é um puta negócio. Pensem bem, gente, pensem bem, analisem profundamente, reflitam. Qual é o sacrifício se você já sabe antecipadamente que você só vai ficar morto por 3 dias e que depois de 3 dias você já vai estar ressuscitado e você vai ser glorificado para todo sempre? Isso é sacrifício? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Por favor. Sacrifício, sabe o que é um sacrifício? Sacrifício é quando você está lá numa praia morrendo afogado, aí vai lá um salva-vidas lá, se arriscar por você. Aí, e mesmo, ele faz isso mesmo sabendo que daqui a 3 dias ele não vai ter a vida dele de volta. Cara, esse salva-vidas, esse bombeiro que está lá dando a vida para você, esse cara sim. Esse cara deu a vida dele por você. E esse cara merece todo o crédito meu, merece todo o meu respeito. Sabe, a família dele merece todo o meu apoio, todo o meu respeito. Porque ele sim deu a vida, sabendo antecipadamente que ele não iria ter sua vida de volta daqui a míseros 3 dias. Esse cara sim, ele deu a vida por mim. Aí nisso sim, nisso chega a ser até bonito, né? Chega a ser um ato de humanismo muito grande, né? Um ser dar a vida pelo outro. E isso é uma coisa que edifica, né, o humano. Agora, cair em historinhas frajutas, imorais, da qual, olha aí, ó, um Deus dá o Deus é tão filho da puta, é um Deus tão mesquinho, né? É tão medroso que não é ele mesmo que vem dar a vida pela gente. Não é ele mesmo que vem dar a vida pela gente. Ele manda quem? Manda o filho dele. Ah, vai lá se fuder lá pela raça humana. É isso aí. Por que ele não veio ele mesmo? Não, manda seu filho. E isso é muito especificado lá. A própria Bíblia fala, admite categoricamente. Palavras saídas da boca de Jesus. Eu não vim por mim. Eu vim por aquele que me enviou. Ou seja, então não tem nem como você, crente, vir com a frase e falar, não, mas tem que entender que, foi o próprio Deus que veio dar a vida por ele, por nós. Não, a Bíblia não fala que foi o próprio Deus. Para isso não inventaram uma trindade aí? Tem o Deus, tem o Espírito Santo e tem o Filho, não é? Foi o Deus que desceu? Não, ele mandou o seu Filho. Então não venha com desculpinha não, cara, para cima de mim não. Então voltando aqui ao texto, né? Eu falo isso porque é o seguinte, cristãos, eles são muito desonestos, né? Eles querem arrumar desculpa para tudo. Só que é o seguinte, a própria Bíblia não dá respaldo para as desculpas que os crentes criam, né? A Bíblia vai sempre ter um versículo lá que tu vai pegar e vai falar, aí crente, tá vendo? Tu caiu numa desculpa esfarrapada, porque a própria Bíblia não tá falando isso que tu tá falando. Do contrário, a Bíblia tá falando totalmente diferente as tuas desculpas. Não tem como, cara. Não tem como defender isso aqui. Mitologias, mentira em cima de mentira. Tu vai querer defender uma mentira, a tua defesa vai cair em outra mentira, então não tem jeito, não tem como. Só para dar um término aqui, né? E se eu achar moral me dar bem às custas de um inocente, logo não sou nem moral nem ético, mas sim um grandíssimo mau caráter, que gosta de se dar bem nas custas de inocentes, que nada tinham a ver com meu erro. Sem contar que o próprio livro, aí vem outro problema com o cristianismo. Observem isso. Sem contar que o próprio livro que transmite tal ideia afirma categoricamente que o justo não pagará pelo injusto e o pai não pagará pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Ou seja,
O próprio livro não é digno de confiança, pois não segue à risca os seus ditames. Quando a humanidade abrir os olhos, verão o quão foram enganados com mitologias deusísticas. Eu quero fazer uma reflexão com vocês agora sobre a passagem que tem no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Tá? Eu estou pegando aqui a versão da João Ferreira de Almeida atualizada. Tá? Eu não sei qual Bíblia que vocês têm em mãos, mas pelo menos na tradução da João Ferreira de Almeida atualizada está escrito o seguinte, em Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isso aqui já coloca o cristianismo por terra, porque a própria Bíblia afirma categoricamente que o filho não pode pagar pelo pecado do pai, nem o pai pode pagar pelo pecado do filho. Se você, cristão, acha que é o teu pai celestial que pagou pelo seu pecado, você tem que entender então que mesmo se esse pai existisse, ele não seria digno de confiança, porque ele mesmo, a palavra dele não é digna de confiança, porque ele não cumpre com a sua palavra, né? Ele fala uma coisa e depois faz outra. Ele fala que o pai não pagará pelo pecado do filho, nem o filho pagará pelo pecado do pai. Mas quando a gente vai ver a historinha podre lá de Davi, né? Quando o Davi peca ao ter relacionamentos sexuais lá com Betsabá, esse mesmo deusinho aí criado pelos hebreus, ele não leva a risca isso, né? Pensam comigo. Hã? Porque ele matou Davi? Não, ele ainda perdoou Davi. Ou seja, ele perdoou o pecador. E ele matou quem? Matou o filho de Davi, uma criança de apenas 7 dias. Ou seja, mesmo se tal Deus existisse, ele não seria digno de confiança. Porque ele fala uma coisa e depois ele age totalmente o contrário daquilo que ele fala. Se ele diz que o filho não pagará pelo pecado do pai, e nem o pai pagará pelo pecado do filho, né? Ele jamais poderia ter matado o filho de Davi pelo pecado de Davi. Vocês estão entendendo? Se ele mesmo fala que quem pecar morrerá, se ele mesmo diz isso, ele jamais ia poder enviar seu próprio filho para morrer por esses pecadores. Vocês estão entendendo? É muita hipocrisia, é muita contradição, é muita incoerência no livro. Você tem que ser um tapado, mas um tapado assim, cara, de um nível excelso, sabe? Para você continuar acreditando que essa porcaria aqui que nós temos em mão aqui, ó, é algo divino, é algo sagrado. Não é, não é. Isso não sou eu que estou falando. A própria Bíblia afirma categoricamente que esse Deus aqui, ele não cumpre com suas palavras. Não é o Hélio. Hélio, de onde tu tirou isso, Hélio? Você está mentindo, Hélio. Como assim Deus não cumpre com suas palavras, Hélio? É a Bíblia que está falando para mim, gente. É a Bíblia. A Bíblia está deixando bem claro que caso esse personagem aqui existisse, ele não seria digno de confiança. Pensam comigo. Como você pode chegar para mim e falar para mim o seguinte: Hélio, é o seguinte, eu vou colocar uma lei aqui, tá? Qual é o seguinte, ó. Aquele que errar, ele vai pagar pelo seu erro. O justo não vai poder pagar pelo erro do justo. E isso é uma lei, gente. Vocês estão entendendo? Aí o mesmo hipócrita que coloca essa lei, depois ele vai lá e quebra a própria lei. O que ele faz? Ele manda um justo pagar pelo erro do injusto. Agora, poderia um ser onipotente, onisciente, né? Pensam comigo. Poderia esse mesmo ser voltar a palavra atrás? Pensam. Ele é onisciente. Ele já sabe de todas as coisas. Sabendo de todas as coisas, ele já saberia lá no futuro que um dia ele teria que mandar um justo pagar pelo pecado dos injustos. Automaticamente, então, ele jamais falaria algo do contrário. Ele jamais iria falar totalmente o oposto. Ele jamais iria inspirar um escriba,
Um escriba escreveu o seguinte, olha, coloca aí, ó, o justo não pagará pelos injustos, tá? Aquele que pecar, esse morrerá. E nem os pais pagarão pelos pecados dos filhos, e nem os filhos pagarão pelos pecados dos pais. Aquele que pecar, esse morrerá. Isso é mudar de ideia, gente. Um ser onisciente, onipotente, ele não pode mudar de ideia. Ele não pode. Ele não pode falar algo hoje, amanhã mudar totalmente de ideia, já, não, mudei de ideia, não quero. Sabe por quê? Um ser assim, pensam bem, reflitam bem. Se você falar assim, não, Deus pode tudo, inclusive é o seguinte, ele pode mudar de ideia sim, tá? Ele pode, ele é Deus, ele pode tudo. Tá bom, então, cristão, agora se você for jogar essa desculpinha pra cima de mim, então você vai ter que entender o seguinte, agora eu vou estar usando o teu raciocínio, eu estou usando a tua lógica, tá bom? Um Deus, então, que pode tudo, inclusive voltar a palavra atrás, quem garante para você, então, que você vai ser salvo? Ele pode já ter mudado de ideia. Não é você mesmo que está falando para mim que ele pode mudar de ideia assim? Ele é Deus, ele pode tudo. Se ele pode tudo, ele já mudou de ideia, então. E segundo a Bíblia aqui, ele já mudou de ideia há 2000 anos atrás. Ele já mudou de ideia há 2000 anos atrás. Porque aqui nesse livrinho aqui está escrito que é o seguinte, ó, Jesus teria dito há 2000 anos atrás, eis que volto nesta geração. Em nenhum momento da Bíblia Jesus falou o seguinte, eis que volto nessa geração, porque nessa geração é uma coisa muito abrangente, né? Não. Está escrito nesta geração. Cristão, se você não souber a diferença entre o termo nessa e nesta, eu te aconselho a fazer uma pesquisa rápida. O que quer dizer nesta, tá ok? A diferença entre esta e nessa. Então vai lá pesquisar, cristão, a diferença, que você vai ter uma surpresa enorme, tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui, já vai chegando aí quase 30 minutos de vídeo, mas o vídeo foi mais para isso mesmo, tá? Por isso que hoje eu não quis nem usar tanto a Bíblia assim, né? Até porque muitos capítulos e versículos já estão na mente aqui, a gente vai chutando, vai falando aí. É mais uma coisa reflexiva mesmo, reflexiva mesmo, para você tipo, poder analisar, né? E ver que mesmo dentro do Novo Testamento não tem nenhuma justiça, não tem nenhum senso moral, ético, não tem nada não. Do contrário ali, né? O Novo Testamento é um incentivo para que as pessoas acham justo, né? É um incentivo para que as pessoas achem justiça, um justo pagar pelo erro do injusto. E numa sociedade moral e ética, isso nunca vai ser legal. Do contrário, né? A gente fica até emputecido, né? Quando a gente vê algo acontecer assim, né? A gente vê que de repente tem lá um cara que não cometeu crime nenhum, pô, e ele foi injustiçado, né? Ele foi injustiçado, de repente ele está cumprindo uma pena lá sem ter nada feito de errado, né? A gente tem essa coisa de ética dentro da gente. A gente não quer ver imoralidade, a gente não quer ver injustiça. A gente quer ver a justiça funcionando, né? E para que a justiça possa funcionar, não é lícito aceitar o fato de um justo pagar pelo injusto. E assim eu vou encerrando um vídeo. Queria mandar um abraço a todos aí, já são 360 inscritos praticamente. Um abraço fraternal a todos aí, tá? De coração mesmo, agradeço a todos. E que possam curtir o vídeo, possam compartilhar também. Gente, é muito importante que essas mensagens, elas possam estar chegando assim ao maior número de pessoas possíveis, assim, tá ok? Para que muitas pessoas consigam sair dessa farsa que é o cristianismo, que é o judaísmo, que são esses ismos sem propósito moral e nem propósito ético, tá ok? Um abraço a todos, fui, tchau!